Obrigada por estar comigo no Desfrutando a Vida Diária. Sabe, hoje nós vamos falar sobre alegria. Todos querem ter alegria e todos querem desfrutar sua vida. E essa é a vontade de Deus para nós. João 10:10 diz: o ladrão, que é o diabo, vem somente para matar, roubar e destruir. Mas Jesus disse: eu vim para que você possa ter e desfrutar sua vida e a ter em abundância ao máximo até que ela transborde. Agora, a alegria é um pouco diferente da felicidade. A felicidade é baseada no que está acontecendo, mas a alegria é um fruto do espírito. E eu me encontro às vezes, mesmo quando estou tendo um grande problema na minha vida, ou na minha carne, ou fico chateada com algo, sabe? Eu me pego andando pela casa e apenas cantarolando. E não tenho que parar e pensar, por que estou cantarolando se eu tenho um problema? Sabe por quê? Porque dentro de nós temos o fruto da alegria. Esse é um dos frutos do Espírito. E quanto mais alegres formos, mais fortes nós seremos. Na verdade, a tristeza te deixa fraco e apaga a sua força e pode te deixar de mau humor. E eu sei que muitas vezes gostamos de pensar: eu não consigo evitar, eu queria me sentir alegre, ou eu gostaria de não me sentir tão triste. Mas sabe, há escolhas que podemos fazer e vamos falar dessas escolhas nos próximos dias. E também existem coisas que vão dificultar ou bloquear a nossa alegria que precisamos evitar. Então, eu oro por todos em nome de Jesus. E quando terminarmos, você se sentirá bem mais alegre do que há muito, muito tempo. Eu sei que muitas pessoas dizem: eu perdi minha alegria. Bem, não é muito difícil encontrá-la porque ela está dentro de você. A alegria é definida como um grito, uma proclamação, um cântico triunfante, acalorado, animado. E uma que eu ouvi que realmente gostei e é a minha favorita pode ser qualquer coisa, desde extrema alegria até um calmo deleite. Quando eu digo que a alegria é definida como grito, não significa que temos que sair por aí gritando o tempo todo, sabe? A fim de dizer que temos alegria. Eu acho que muitas vezes eu vivo apenas nesse tranquilo e calmo deleite. A alegria não é baseada em nossas circunstâncias. A felicidade é baseada no que está acontecendo, mas a alegria é algo diferente. A alegria é algo que Deus coloca dentro de nós ao nascermos de novo. É um dos frutos do Espírito, junto com amor, paz, alegria, paciência e outras coisas. Isto vem para nós como sementes. E quanto mais as regamos com a palavra, e quanto mais as praticamos, mais fortes elas ficam. A alegria ela é como um poço muito profundo dentro de nós. Vou repetir isso. Não é baseada em nossas circunstâncias. Enquanto eu trabalhava nesta mensagem, organizando tudo, eu tinha provavelmente feito metade. Eu estava usando o meu computador, é claro, e eu fiz algo e eu perdi toda a mensagem. Eu não pude recuperá-la, tive que recomeçar e eu pensei, definitivamente, isto é um teste. Aqui estou eu tentando fazer uma mensagem sobre alegria e perdi a minha mensagem sobre alegria, mas eu não perdi a minha alegria. Podemos ter um problema e ainda assim não perder a alegria, porque muito disso é baseado na decisão que você toma sobre como vai olhar para uma situação. E uma das coisas que sempre me ajuda é acreditar que Deus está no controle e que mesmo que eu não entenda, há uma razão para tudo e que se eu mantiver uma boa atitude, e este é um grande se mantivermos uma boa atitude, sendo gratos, porque não importa o tipo de problema que estamos tendo, há sempre muito a agradecer. Então, Deus, Ele vai fazer com que todas as coisas cooperem para o nosso bem. A alegria é também baseada num relacionamento correto com Jesus. Muitas pessoas têm um relacionamento com Jesus, mas não é um relacionamento correto. E o que eu quero dizer é que elas não sabem quem elas são em Cristo. E sabe, se você se sente mal consigo, se não gosta de si mesmo, ou sente que Deus não está satisfeito, Ele está com raiva de você, isso dificultará e bloqueará a sua alegria. E é muito importante que todo cristão entenda, que aprenda e acredite
que fomos justificados com Deus por causa da nossa fé em Jesus, não porque fazemos as coisas certas. Mesmo quando eu faço algo errado, eu ainda estou em um relacionamento correto com Deus, eu preciso me arrepender, preciso receber o perdão de Deus, porque se eu tiver pecado escondido no meu coração, isto bloqueará a minha alegria, mas você precisa entender que Deus ama você, não está bravo com você, que Ele tem um bom plano para a sua vida. Eu passei tantos anos pensando que Deus estava bravo comigo a maior parte do tempo. Isto veio da minha infância porque meu pai era um homem muito zangado e, sabe, muitas vezes ele ficava bravo e você nem sequer sabia o porquê, então eu presumia que ele estava com raiva de mim. E assim, quando eu entrei no meu relacionamento com Deus, eu levei isso junto comigo e custou-me muitos anos para eu entender que Deus não só não estava bravo comigo, mas estava satisfeito comigo. Deus não está satisfeito conosco porque fazemos tudo certo, mas Ele está satisfeito conosco porque nós temos fé. Em João capítulo 6, algumas pessoas que estavam ouvindo Jesus ensinar disseram o que devemos fazer para agradar a Deus. Qual é o trabalho que Ele requer de nós? Jesus disse, este é o trabalho que Deus requer de vocês, que vocês creiam naquele a quem Ele enviou. Às vezes não conseguimos crer que acreditar é tudo que Deus realmente quer que nós façamos. Ele quer que acreditemos. E veja, se acreditarmos, então nós vamos começar a obedecê-lo mais e mais. E quanto mais você se aproxima de Jesus, mais você vai amá-lo, mais vai obedecê-lo. Mas você não pode produzir o comportamento certo se não tem a justificação em você. E então Deus nos dá isso no novo nascimento como um presente. Em 2 Coríntios 5, 21, é a prova do que eu estou dizendo. Aquele que não conheceu o pecado, Jesus, ele tornou-se pecado para que pudéssemos ser feitos a justiça de Deus em Cristo. E 2 Coríntios 5,17 diz, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Passar tempo com Deus libera a alegria que está dentro de você. Quanto mais pensar em Jesus, mais alegre você ficará. Quanto mais pensar em sua palavra e as promessas que Ele deu a você, mais alegria você terá. Quanto mais pensar nos seus problemas ou nos inimigos, mais isso dificultará e bloqueará a sua alegria. Salmo 16, verso 11, na tradução amplificada diz, você me mostrará o caminho da vida. Em sua presença, a plenitude de alegria, e à sua direita há prazeres para sempre. Passe tempo com Deus e verá a sua alegria aumentar. Sabe, é tão importante estar na atmosfera certa. Nós temos o privilégio de sediar muitas conferências ao longo do ano e eu acho que as pessoas elas ficam mais alegres nessas conferências. Quero dizer, eu sempre pergunto depois de algumas reuniões, bem, quantos estavam muito tristes quando chegaram e agora vocês se sentem mais alegres? Todas as mãos se levantam. Bem, por quê? É porque eles estão em uma boa atmosfera. E se você quer ter alegria, é muito importante que você esteja no lugar certo. Agora, talvez você tenha uma situação em casa onde vive com pessoas mal-humoradas, carrancudas e não gostam de dialogar, estão sempre discutindo. Bem, então você precisa encontrar um jeito de, pelo menos parte do tempo, estar numa atmosfera onde as pessoas são positivas, onde elas te amam, onde elas encorajam você, onde não estejam emburradas o tempo inteiro, sabe? O nosso entorno, ele nos afeta. Então, escolha uma atmosfera e também escolha pessoas que vão aumentar a sua alegria e não aquelas que vão diminuir a sua alegria. Alguns de vocês, se pensarem nisso, se vocês apenas se afastarem de algumas pessoas, de quem são amigos, isto poderá mudar toda a sua atitude. Romanos 14, 17 nos diz que o reino de Deus é justiça. E antes diz que não é comida nem bebida, não são coisas. O reino de Deus não é só pedir um carro novo, novo isso, novo aquilo.
E eu quero me casar, eu quero que o meu filho mude, eu quero que meu marido mude, preciso de uma casa nova. Se buscarmos primeiro a Deus, essas coisas serão acrescentadas a nós. Então não temos que constantemente ir até Deus pedindo que Ele nos dê coisas. O que precisamos é mais dele. Então diz, o reino de Deus não é comida nem bebida, mas ele é justiça, ter um relacionamento correto com Deus, paz e alegria no Espírito Santo. Então, quando eu li e estudei e entendi isso há muitos e muitos anos atrás, pensei bem, sabe, eu não estou desfrutando o reino de Deus porque eu me sentia culpado o tempo todo. Eu não tinha paz, eu estava sempre chateada com alguma coisa, eu não tinha alegria. E acredito que isso tem que ser trabalhado em nossas vidas nesta ordem. Eu não posso ter paz se eu não estou no relacionamento correto com Deus, não posso ter alegria se não tenho paz. Então, primeiramente, se você não está tendo alegria, ou como as pessoas dizem, eu perdi minha alegria, você precisa ter certeza de que seu relacionamento com Deus está correto, e se há algo entre você e o Senhor, você precisa falar com Ele sobre isso, precisa se arrepender e trazer tudo isso para a luz, receber o seu perdão. Não passe o resto do seu tempo se sentindo culpado, e assim você terá paz. E então, trabalhe com o Espírito Santo para manter esta paz. Não discuta sobre coisas mesquinhas que não fazem sentido, fique longe da contenda, longe de todas as fofocas e lixo no trabalho e apenas permaneça pacífico. Quando houver situações que te deixam chateado, confie em Deus, mantenha a paz. E se você tem um relacionamento correto com Deus, você se apega à sua paz e a alegria vai borbulhar aí dentro de você. E a Bíblia diz que a alegria do Senhor, ela é a nossa força. Alguns têm orado por mais força, sabe? O que talvez você precisa é de mais alegria. Não podemos experimentar a alegria sem a paz e não teremos paz sem a justiça. É impossível sentir alegria se você está sob condenação. E precisamos entender que quando pedimos a Deus perdão pelos nossos pecados, Ele não só perdoa, Ele os esquece, os apaga. E imagine isso, Ele esquece. Ele esquece. E os leva para tão longe quanto o leste está do oeste. A Bíblia diz que Deus ele não se lembra deles mais. E Ele também lida com a culpa. Se o pecado se foi, se já foi perdoado e não é lembrado e foi levado para tão longe quanto o leste está do oeste, então se não há pecado, também não há culpa. Ah, meu Deus, eu desperdicei tantos anos sendo triste e oprimida, sabe? Porque eu sempre me sentia culpada por algo o tempo todo. Novamente, isso veio da minha infância, eu me sentia culpada por meu pai abusar sexualmente de mim, mesmo que eu não fosse culpada por aquilo. O diabo, claro, mentiu para mim, me convenceu de que havia algo de errado comigo, caso contrário, ele não iria querer fazer aquilo. E assim, a culpa que eu carreguei por anos e anos e anos roubou minha alegria. Um relacionamento correto com Deus requer enfrentar o nosso pecado e um verdadeiro arrependimento. Admita seus pecados, se arrependa e receba o perdão. No Salmo 32, o salmista Davi, que havia cometido pecado com Batseba, passou 1 ano sem se arrepender. Não sei que tipo de desculpa ele estava dando para si ou como estava encobrindo isso, mas ele passou 1 ano inteiro sem encarar a verdade. E quer saber, a Bíblia diz em João 8:32, que a verdade vai nos fazer livres. Bem, não é a verdade sobre outra pessoa que vai te libertar, é a verdade sobre você que vai te libertar. E quer saber, o Espírito Santo é enviado para a nossa vida para nos guiar a toda a verdade. Então, se você não tem alegria, por que não começar pedindo a Deus para te revelar o porquê de você não ter alegria? Eu descobri que se eu faço perguntas a Deus, Ele
família, bons filhos, sem problemas financeiros, porque eu estou tão infeliz. Sabendo do meu espírito, você é egoísta. Quer saber, você não pode ser egoísta e ser feliz ao mesmo tempo? Deus não nos criou para sempre estarmos tentando receber algo dele. Deus, ele nos criou para darmos a outras pessoas, semearmos sementes e confiarmos nele para cuidar de nós. Então Davi disse, há 7 versos aqui no Salmo 32, bem-aventurado aquele cujas transgressões são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Isso é o Velho Testamento. No Antigo Testamento, o pecado era só coberto, mas graças a Deus, no Novo Testamento, eles são totalmente removidos. Temos uma aliança que é muito melhor do que eles. Bem-aventurado aquele cujo pecado o Senhor não conta contra ele, em cujo espírito não há engano. Isso é muito importante. Não engane a si mesmo. Quando eu fiquei em silêncio, disse Davi, meus ossos definharam através dos meus gemidos o dia todo. Me parece ser um homem muito infeliz. E ele diz que dia e noite a sua mão pesava sobre mim. Deus estava lidando com ele. Minha força estava abalada. Ele não tinha alegria, ele não tinha força, como no calor do verão. Agora ouça, então reconheci o meu pecado diante de ti, não encobri a minha iniquidade, eu disse, eu confessarei minhas transgressões ao Senhor e você perdoou a culpa do meu pecado. Uma tradução diz assim, você imediatamente perdoou a culpa do meu pecado. Não são boas notícias? Deus é tão bom, Ele é tão bom para nós. Há algumas coisas que fazemos, você pensaria que Deus nunca mais iria querer ter nada a ver conosco, mas se nos arrependermos, sinceramente, arrepender de verdade significa não apenas sentir muito por ter feito aquilo, mas que você vai se afastar daquele tipo de comportamento. Você não quer ter esse comportamento mais. E você precisará da ajuda de Deus e talvez haverá coisas que você precisa trabalhar, mas sinceramente você quer viver da forma que Deus quer que você viva. Salmo 32, 11. Regozijem-se no Senhor e sejam felizes todos os justos. Cantem todos os que são retos de coração. Salmo 33, cantem alegremente ao Senhor todos os justos. Veja, ele nos diz várias e várias vezes que nós devemos ser justos em Deus se quisermos ter alegria. É a vontade de Deus que tenhamos e expressemos alegria. Eu realmente acho que a alegria, ela é a nossa melhor maneira de anunciar o cristianismo. Há tantas pessoas no mundo que são tristes, azedas, não fazem nada além de reclamar e murmurar, mas se nós tivermos alegria, se formos agradáveis, felizes, sem reclamar, tendo uma boa atitude, as pessoas verão isso. E não demora muito, começam a te perguntar como você pode ser tão estável e ser tão feliz o tempo todo. Então, assim, a porta é aberta para você falar com elas sobre Jesus. Eu já citei João 10:10, mas essa é uma ótima escritura. Vamos ouvi-la novamente. O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Mas Jesus disse, eu vim, graças a Deus que ele veio, para que possam ter a vida e tê-la ao máximo. A Amplificada diz ter e desfrutar a vida. Gosto disso, passei muitos anos sem desfrutar minha vida. Sabe, podemos desfrutar de alguns segmentos de nossas vidas, mas Deus quer que desfrutemos toda a nossa vida. Podemos aprender a desfrutar cada fase da vida. Você pode desfrutar do seu trabalho, de ir ao supermercado, desfrutar da limpeza da casa, desfrutar de tudo que você tem que fazer, se você ficar em contato com Jesus e se ele for o centro da sua vida. Em João capítulo 15, nos primeiros 11 versos, Jesus fala sobre habitar nele e como um ramo habita ou permanece na videira e de como ele vai produzir frutos sem fazer esforço, se apenas permanecer lá. E Jesus diz que ele é a videira e somos os ramos e que se permanecermos nele, existem grandes promessas. Se vocês permanecerem em mim, a minha palavra permanecer em vocês, poderão pedir o que quiserem e eu o farei. Agora, obviamente, precisa ser da vontade de Deus, mas se você permanecer nele, conhecerá a palavra e a vontade dele. Ele diz também, se vocês permanecerem em mim,
vocês vão dar muitos frutos. E um desses frutos é a alegria. O que significa permanecer? Significa viver, morar e habitar nele. Sabe, muitas pessoas pensam que ser cristão é ir à igreja no domingo de manhã ou uma vez por semana, sabe? Isso é tudo que precisa. Eu não gosto quando pergunto às pessoas, você é cristão? E elas me dizem qual igreja que elas frequentam. Há muito mais em ser cristão do que somente ir à igreja. Nós vamos à igreja para termos comunhão com as pessoas e também para aprender a palavra de Deus, mas nós devemos levar isso de volta conosco para as nossas vidas e viver isto na frente das pessoas, sabe? E assim, se você permanecer nele, você vai dar muitos frutos. Mas isso não significa somente uma visitinha de 35, 40 minutos no domingo de manhã. Jesus quer estar envolvido em todas as áreas da sua vida. Reconheça-o em todos os seus caminhos e ele irá dirigir seus passos. Fale com ele o dia todo. Você não tem que estar de joelhos com as mãos cruzadas para orar. Oração é só falar com Deus. Então, inclua ele em tudo aquilo que você fizer. Sempre ouço as pessoas dizerem, quando eu orar, eu vou orar sobre isso. Bem, ore sobre isso agora. Você não tem que esperar até o momento que achar que está numa postura correta para orar. Aprenda a permanecer nele. Deixe Jesus ser o seu melhor amigo, envolvendo ele em tudo que você faz. Como crentes, nós somos cheios de tantas coisas boas que Deus coloca em nós através do novo nascimento. Mas nós temos que deixá-las nos envolver, deixando o Espírito Santo trabalhar em nós. João 16, verso 24 diz, até agora vocês não pediram nada em meu nome. Peçam e vocês receberão, para que a alegria de vocês possa ser completa. Sabe o que fazemos muitas vezes? Em vez de pedir a Deus para nos ajudar com alguma coisa, nós trabalhamos nisso e tentamos resolver por nossa conta. Tentamos mudar a nós mesmos, em vez de pedir a Deus para nos mudar. Tentamos mudar as pessoas em nossas vidas. Tentamos resolver nossos problemas. E tentamos todas essas coisas que realmente não funcionam. E muitas vezes nos esquecemos de orar. A oração é o maior privilégio que você tem. É a coisa mais poderosa, ela é um privilégio e o dom mais poderoso que Deus deu para nós. Peça e receba pela fé, para que a sua alegria possa ser completa. Então Jesus diz em João 17,3, isso é simplesmente incrível. Agora eu vou para o Pai, mas digo essas coisas enquanto ainda estou no mundo, para que possam ter a medida completa da minha alegria dentro de vocês. Na Amplificada fala ainda mais claramente, ele diz, eu quero que a minha alegria, a alegria que eu tenho, possa encher as suas almas. Quer saber, eu não sei o quanto Jesus é alegre, mas tenho a sensação de que ele é muito alegre. E eu amaria participar dessa alegria, porque te digo, não há nada pior do que passar um dia ficando triste, e bravo, e desanimado, deprimido, e oprimido. A alegria é maravilhosa. Sabe, eu vou usar a palavra feliz, embora feliz seja baseado no que está acontecendo e não é disso que estou falando, mas muitas vezes pensamos em ser felizes e eu me lembro de, quando eu tinha 20 e poucos anos, de orar, Deus, um dia eu quero ser feliz. Acho que quando analisamos a fundo, isso é o que as pessoas querem. Elas podem pensar que vão conseguir comprando algo, ou fazendo isso, ou aquilo outro, mas na verdade, só queremos ser felizes e desfrutar a vida. Neemias 8,10 diz, não se lamentem, pois a alegria do Senhor é a nossa força. Sabe, em Deuteronômio e em Números lemos sobre a jornada que os israelitas fizeram pelo deserto e foi muito patético. Eles levaram 40 anos para fazer uma viagem de apenas 11 dias. E a maior razão pela qual passaram tanto tempo lá foi porque continuaram reclamando, murmurando e resmungando, e sempre encontrando falhas em Moisés, e Arão e até mesmo em Deus. E precisamos ter atitudes melhores, sermos mais gratos. Então deixe a alegria do Senhor borbulhar em você e ser a sua força. Amém?
chung khế ngọt cho con trèo hái mỗi ngày. Quê hương là đường đi học, con về dập bướm vàng bay. Quê hương là con diều biếc, tuổi thơ con thả trên đồng. Quê hương là con đò nhỏ êm đềm của nước ven sông. Obrigada por estar comigo no Desfrutando a Vida Diária. Sabe, hoje nós vamos falar sobre alegria. Todos querem ter alegria e todos querem desfrutar sua vida. E essa é a vontade de Deus para nós. João 10:10 diz: o ladrão, que é o diabo, vem somente para matar, roubar e destruir. Mas Jesus disse: eu vim para que você possa ter e desfrutar sua vida e a ter em abundância ao máximo, até que ela transborde. Agora, a alegria é um pouco diferente da felicidade. A felicidade é baseada no que está acontecendo, mas a alegria é um fruto do Espírito. E eu me encontro às vezes, mesmo quando estou tendo um grande problema na minha vida, ou na minha carne, ou fico chateada com algo, sabe? Eu me pego andando pela casa e apenas cantarolando. E não tenho que parar e pensar, ué, por que estou cantarolando se eu tenho um problema? Sabe por quê? Porque dentro de nós temos o fruto